Fala galera, tudo bem? Olha só, aqui um probleminha muito massa da EFON 2018. Eu não coloquei anunciado, mas é fácil entender. Ele fala de um atirador que estava com um rifle aqui no ponto 20, um ponto sobre o eixo X, tá legal? E ele dizia que esse atirador tinha precisão, né? Esse rifle tinha precisão, ou seja, o cara podia atirar na posição que ele quisesse, tá legal? E que existia uma montanha no formato de uma parábola com essa equação aqui, ó. E essa montanha estava com x entre 6 e 11, de 6 a 11, que são exatamente as raízes dessa função. Tá legal? Pessoal, ele não trazia o gráfico cartesiano, ele não trazia o desenho. Ele trazia apenas a descrição dizendo que era uma montanha, que essa montanha era uma parábola, que era descrita por essa expressão. O rifle estava nessa posição e ele perguntava a partir de que ponto a pessoa localizada na montanha estaria segura de um possível ataque desse rifle. Tá? Vê só, esse ponto aqui, esse seria o ponto de tangência. Digamos que seria o ponto de alcance máximo. Se você estivesse em qualquer posição aqui, ó, na montanha, você poderia ser atingido. Desse ponto em diante, não seria possível, com o rifle na posição fixa, não seria possível você ser atacado, certo? Então seria toda essa região da parábola, toda essa região da montanha para ficar seguro. Ele dizia 100% seguro, tá legal? Então a partir de que ponto, ou seja, ele quer esse pontinho aqui, que a gente chama de ponto de tangência, tá legal? Ponto de tangência. Olha só, o problema que eu tenho agora geometricamente, né, uma reta que está tangente a uma parábola de equação menos x ao quadrado mais 17x menos 66, e essa reta tangente ela passa pelo ponto 2 e 0. Olha o que foi que eu fiz. Vocês lembram que o número que multiplica x, que a gente costuma chamar de taxa de variação, pensando em funções, e pensando analiticamente a gente chama de coeficiente angular da reta. Ele pode ser encontrado dessa forma. Se você conhece dois pontos, você poderia dizer que era YA menos YB sobre XA menos XB. Tá legal? Imagina que YA e XA montem um ponto genérico da função, montam um ponto genérico dessa reta. E que o YB e o XB seja o ponto conhecido. Esse ponto conhecido, o X é 2 e o Y é 0. Tá legal? Então, vê só, a jogada de escrever o m dessa forma é porque a gente consegue escrever a equação dessa reta em função de m, tá bom? Ao escrever a equação da reta em função de m, a minha ideia é que ela tem uma única interseção com essa parábola. Ora, uma reta ela pode ter duas interseções com a parábola, ela pode ter uma única interseção ou pode não ter interseção aqui, ó. Tá legal? E como é que eu decido se ela tem duas interseções, se ela tem uma ou se ela não tem nenhuma? Aí vem o jogo, agora o segredo do problema. Pessoal, isso aqui vai dar um sistema de equações. Acompanha aqui, ó. Um sistema de equações em que uma das equações é a nossa parábola, certo? Y igual a menos x ao quadrado mais 17x menos 66. E a outra equação é a equação da reta, que é mx menos 2m. Tá legal? Esse sistema, quando você substituir esse y aqui, ó, na equação de cima, você vai ficar com a equação menos x ao quadrado mais 17x menos 66 igual a mx menos 2m. Galera, isso aqui vai dar uma equação do segundo grau. Vê só, se você passar todo mundo para lá, colocar o x em evidência, a equação vai ficar assim, ó, x ao quadrado, eu vou passar todo mundo para a direita, tá bom? X ao quadrado mais x que multiplica
m menos 17, que é o 17x passou para a direita, mais, aí o 66 ficou positivo, menos 2m igual a zero. Tá legal? Vamos continuar na página seguinte aqui. Vê só, essa equação que a gente encontrou, tá legal? E o nosso objetivo é que ela apresente uma única interseção. Como é que essa equação apresenta uma única interseção? Como é que ela apresenta uma única solução? Quando é que uma equação de segundo grau tem uma única solução? Aí, garoto, quando delta é igual a zero. Nessa hora que eu vou achar o ou os valores para m, tá legal, gente? Delta igual a zero, ó. Eu vou escrever a equação que é b, né? Que é m menos 17 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 66 menos 2m, isso igual a zero. Tá legal? Essa equação você vai desenvolver esse quadrado, passar para cá e tal, vai dar uma equação do segundo grau em que os valores possíveis para m serão 1 ou 25. Tá legal? Aí você lembra daquela equação da reta que eu escrevi agora há pouco? Y igual a mx menos 2m. Ó, se m for 1, vai ser mx menos 2m. Se m for 25, ficaria mx, que é 25x, menos 2 vezes 25, que daria 50. Tá? Daí, você, para encontrar a interseção dessa reta com a parábola, você teria que substituir esse x, tá, na equação da parábola e encontrar o valor de x correspondente, tanto nessa primeira como nessa segunda situação. Tá legal? Aí, galera, fazendo as igualdades, olha só, a nossa função não era menos x ao quadrado mais 17x menos 66? Você iguala a x menos 2 ou iguala a 25x menos 50. Tá legal? Essa equação de cima, quando você passar todo mundo para cá, para a esquerda, multiplicar por menos 1, você vai encontrar uma única solução, que é x igual a 8. Tá legal? Se o x for 8, consequentemente o y, 8 menos 2, 6. Tá legal? Nessa segunda situação, o x dá menos 4, gente. Se o x for menos 4, ao substituir a x aqui, eu nem vou fazer o resto da conta, porque x menos 4 está no quadrante ou segundo ou terceiro. E o nosso ponto de tangência lá, ele é um ponto do primeiro quadrante. Então tá aqui, galera. Tá aqui o ponto que eu precisava. O ponto de coordenadas 8 e 6. Beleza? Essa é a resposta do nosso problema. Valeu, gente!